Ele é um órgão abdominal e uma coisa bem interessante. Isso tem uma repercussão clínica diária que a gente vê. Que todo mundo, quando pensa no pâncreas, fala, bom, o pâncreas está na barriga, então o pâncreas está aqui, né? Todo mundo põe a mão e fala, tá doendo aqui, acho que pode ser o pâncreas. Na verdade, ele está lá atrás, próximo das costas, em cima da coluna, em cima da aorta. E geralmente, a boa parte dos sintomas das alterações pancreáticas, seja clínicas, como a pancreatite aguda, ou até mesmo tumor pancreático, muitas vezes quando a primeira sintomatologia é a dor, e a dor vai vir nas costas. Então quer dizer que a dor de uma doença do pâncreas não é aquela dor que você imagina que é na frente. Então é uma dor nas costas, na parte posterior, lá atrás. Então já pode confundir aí com questões de coluna. Veja como a medicina é ampla e bonita, né? Fala pessoal, Dr. Sidney aqui, apresentador do Pode Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pode Doutor, espalha a saúde, afinal, informação é o diamante da prevenção. Não saia daí para que você possa aproveitar o nosso propósito, que é levar para você informação boa em saúde. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. O nosso propósito é o contrário, é levar para você informação boa nos mais variados temas em saúde. Como que a gente faz isso? Trazendo aqui na nossa mesa as maiores autoridades, as maiores assumidades em cada uma das áreas que nos propomos a discutir. Então já vai se inscrevendo, já vai nos seguindo em todas as redes sociais para que a gente possa continuar levando esse trabalho para vocês. Antes de apresentar aqui o nosso convidado de hoje, está aqui comigo também hoje o Dr. Renato Falsi, que vai participar aqui da nossa mesa. Mais uma vez, muito obrigado, Falsi, por estar aqui conosco. Obrigado mais uma vez aqui, quase uma parceria já isso longa. Aí. Vamos lá. Então, apresentando o convidado de hoje, que vai falar sobre um assunto extremamente importante, Dr. Rodrigo Surjan, médico cirurgião, que é especializado em pâncreas. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em dividir informação com quem tanto precisa. Muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço, a honra toda minha, espero poder contribuir com vocês e contribuir com o público. Legal, mais uma vez, muito obrigado. Nosso assunto de hoje é pâncreas. O Rodrigo é cirurgião e, é claro, a gente vai falar, o conhecimento principal dele, que ele mais gosta de falar e trabalhar, é com cirurgias, mas eu vou pedir para o Rodrigo falar, antes de falar sobre as cirurgias, falar sobre o que é o pâncreas, trazer aqui para você uma informação melhor sobre um órgão que talvez seja um pouco esquecido, né? Você aí lembra do coração, lembra do cérebro, lembra do pulmão e esquece do coitadinho do pâncreas, que certamente é tão importante quanto. Correto? Correto. E acho que é importante falar que parte desse esquecimento do pâncreas é um pouco culpa dos médicos, né? Então, assim, é um órgão que pouca gente estuda, é um órgão que pouca gente opera também, porque é um órgão difícil de trabalhar. E talvez seja um órgão que o nosso prazer hoje em dia é ver aumentar o interesse sobre o órgão e até por parte dos médicos e da comunidade científica. Então, a gente está fazendo grandes avanços no tratamento, tanto das patologias do pâncreas, que são clínicas, quanto cirúrgicas. E, bom, falando um pouquinho dele, né? Da importância do pâncreas, o que ele faz, onde ele está, qual o tamanho, porque é isso que a pessoa quer saber. O pâncreas, ele é um órgão que tem duas funções básicas, né? Uma função que a gente chama de função endócrina e uma função exócrina. Endócrina, uma função endócrina é que você produz hormônios que caem dentro da corrente sanguínea. Então, a função endócrina do pâncreas basicamente é regular a glicose do sangue, o açúcar do sangue, através de produção de hormônios, como, por exemplo, a insulina. E a função exócrina é uma função de um órgão que produz uma substância que cai dentro do tubo digestivo. E, então o pâncreas também tem uma função digestiva, ele produz o suco pancreático, que ajuda na digestão também. Então ele produz uma substância que cai no comecinho ali do intestino, no duodeno, e vai ajudar na digestão dos alimentos. Ele é um órgão abdominal e uma coisa bem interessante, isso tem uma repercussão clínica diária que a gente vê, que todo mundo, quando pensa no pâncreas, fala, bom, o pâncreas está na barriga, então o pâncreas está aqui, né? Todo mundo põe a mão e fala, tá doendo aqui, acho que pode ser o pâncreas. Na verdade, ele está lá atrás, próximo das costas, em cima da coluna, em cima da aorta. E geralmente, a boa parte dos sintomas das alterações pancreáticas, seja clínicas, como a pancreatite aguda, ou até mesmo tumor pancreático, muitas vezes, quando a primeira sintomatologia é a dor, e a dor vai vir nas costas. Então, né? Quer dizer que a dor de uma doença do pâncreas não é aquela dor que você imagina que é na frente. Então é uma dor nas costas, na parte posterior, lá atrás. Então já pode confundir aí com questões de coluna. Veja como a medicina é ampla e bonita, né? Então o pâncreas, que você está entrando em contato agora, conhecendo agora, pode dar dor nas costas.
Aliás, geralmente, então, nas patologias vai dar dor nas costas. E quais são as patologias mais comuns do pâncreas? Mais comuns? Quais são as doenças que você mais atende lá no seu consultório, que você viu mais na tua especialidade, na tua formação, Rodrigo? É que acho que o leigo associa muito o pâncreas com o diabetes, né? Sim, até tá certa, né? Tá certo, claro, pela incidência e tal, mas acho que fora do mundo médico, as pessoas mal conhecem As mal outras conhecem as faces. outras doenças do pâncreas, não sabe nem que exame pedir, eu quero que ver meu são- pâncreas como é que tá, Que né? são muitas, né? O- Que são muitas. É muito engraçado isso, né? Porque, na verdade, você tem uma doença que tem um órgão absolutamente relacionado com essa doença, que é o diabetes e o pâncreas. E, no fundo, a gente acaba pensando assim, vamos tratar o diabetes, né? Mas não pensa em tratar o pâncreas. E porque, na verdade, a gente está muito evoluindo agora em termos da pancreatologia. Eu costumo falar bastante isso e brincar um pouco, né? O pâncreas é o fígado atrasado, né? Então, assim, no fígado a gente teve um desenvolvimento super rápido. E vou dar um exemplo bem típico. Quanto não se fala da gordura no fígado, da esteatose? Sim. É há décadas, né? E a gente estuda isso há décadas. Isso, pacientes veem ultrassom com aquela aumento da densidade, né, da ecogenicidade do parênquima, ele liga desesperado, doutor, meu fígado tá branco, tô com Tá esteatose, cheio que de que é isso, gordura né? e tal. A gente está nos pouquíssimos últimos anos começando a entender a esteatose do pâncreas. Existe A esteatose gordura pancreática do também? Pâncreas. E assim, a gente não sabe até onde a gente vai chegar com a compreensão disso. De Então, a gente quanto isso também impacta no funcionamento, na fisiologia na do fisiologia, na associação com o potencial risco de desenvolvimento de câncer de pâncreas. de diabetes Quer até. dizer, o pâncreas parece o fígado atrasado há algumas décadas, assim. Em termos de, por exemplo, vamos falar patologias comuns e talvez a gente se fale um pouco mais sobre isso, sobre o câncer de pâncreas, todo mundo quer Daqui a pouco. ouvir falar sobre isso, mas assim, técnicas que há literalmente décadas são feitas para o tratamento de alguns tumores de fígado, agora a gente está começando a discutir. Vem a calhar que, justamente hoje, eu discuti um caso muito interessante sobre um tumor de pâncreas, numa paciente que a abordagem cirúrgica seria, ou talvez ainda seja realizada, vai ser muito complexa por uma série de outras variáveis que a gente está considerando fazer uma ablação do tumor, quer dizer, através de endoscopia e ultrassonografia endoscópica, colocar uma agulha dentro do tumor e queimar esse tumor. Porque, já até, faz pra- porque até antes não existia essa técnica. Não, Faz e pra é uma fígado, coisa que a faz gente pra faz rim, para isso aí, fígado, outros para órgãos, rim, pra rim, há tá. muito tempo. Então a gente corre um pouco atrasado, mas eu acho que a gente vive um momento bom Quer dizer, da precisa- pancreatologia. Precisava Agora- de uma cirurgia muito maior para tentar Sim. fazer uma exerese desse tumor. Uma- E hoje você já consegue pensar. Uma pergunta assim que talvez seja na cabeça quem tá ou vai estar tá ouvindo esse podcast, né? Ouviu falar do pâncreas, deu aquela assustada, aí a pessoa sabe que faz aquele check-up anual, faz uns exames de sangue, um ultrassom de abdômen. O ultrassom é um exame que vê o pâncreas? Você acha que... Acho que essa, se me falar em termos, vamos dizer assim, de Check-up, vai, a pessoa ficar Check-up, tranquila. Ó, ou- fiz ultrassom, tá normal, posso ficar tranquilo por um ano? ou de screening, né? Assim, Isso. eu acho que é a pergunta mais pertinente que a gente pode prestar em relação ao segmento do pâncreas e à realização de exames de imagem. Qual que é o grande problema? O ultrassom é um exame maravilhoso, né? Então, assim, ele é não invasivo, Barato. barato, muito disponível. Uhum. Isso tem uma resolução muito boa hoje em Muito dia, boa, né? A gente vê muito cada boa, coisa que nunca muito imaginei ver no ultrassom. O melhor exame que existe para o pâncreas é um ultrassom. Só que é um ultrassom por endoscopia. Que é a Aí já mudou de ultrassonografia figura. endoscópica, que é a ecoendoscopia. Por quê? Porque o ultrassom ele é derivado da tecnologia militar dos sonares, né? Que foram desenvolvidos para tentar buscar os submarinos alemães, lá os U-boats, pelos americanos. Moral da história, a propagação do som requer um ambiente no mínimo líquido. E onde tem gás, ainda enxerga nada atrás. Então, assim, uma parte... E na frente do pâncreas seu intestino. E o estômago. Então tá sabotado. né? Então, O exame assim, foi uma- Dá para tomar uma aguinha e melhorar Mas, a assim, janela pro pâncreas. uma Mas sim, parte pela do- barriga por fora tem que estar em muito Uma boas mãos. aguinha, umas Mas 10 para ver ampolas- tumor não dá. E ainda assim, muito difícil. Dá e, para ver assim, Existe uma parte do pâncreas que a gente estava falando, de tamanho e tudo, é uma glândula alongada, né? Tem por volta dos 20 centímetros. Uma parte que é a cabeça e o colo do pâncreas, ou processo assinado, mas que a gente chama da cabeça do pâncreas, ela ainda é bem vista pela ultrassonografia. Mas o corpo e a cauda do pâncreas, que estão atrás do estômago, e muitas vezes tem gás, sempre tem gás dentro do estômago, ele não é bem avaliado pela ultrassom. Se vocês pegarem ultrassons de abdômen, é muito comum vocês virem a frase, olha... Corpo e cauda do pâncreas mal avaliados Inacessíveis. por interposição de gás. Essa aí. frase. Agora aqui uma pergunta, né, senhor? Acho que tá num esquema de bate-papo que acho que tá indo muito bem, assim, porque senão fica muito aulinha, não sei, né? Mas Claro. vamos conduzindo. Agora, pensa a pessoa que tá ouvindo em casa. Se falou em pâncreas, muitos se assustam
Inclusive a gente que é médico, às vezes se assusta, pô, meu pâncreas, como é que tá, né? Como é que faz? Assim, a pessoa vai lá, escutou você falando aqui, vai te telefonar e fala, ó, doutor Surjan, é o seguinte, eu quero saber se o pâncreas tá bom. Tem lá 40, Que 50 dá pra anos de fazer idade. de exame? Como é que você faz, assim, essa abordagem num paciente que ele vai te procurar, eu quero saber se meu pâncreas tá bom. Você vai perguntar as coisas, como é que você... Qual que é o racional da medicina para isso? Eu acho que tem alguns exames que fazem parte de um check-up. Então, mais liberalmente a gente vai poder indicar. Como, sim, uma ultrassom de abdômen, apesar de perder a acurácia muito no corpo e na cauda, e exames de sangue que basicamente todos os médicos pedem no check-up, que é ali amilase, lipase e bilirrubina. Você pede, então, você inclui amilase e lipase nos exames, sim. naquele básico. E acho que aí o que a gente tem que discutir são grupos de risco. Certo. Né? Então, assim, para aqueles pacientes que são de grupo de risco, aí acho que você tem que implementar essa investigação. Então, vou te dar um exemplo. Um exame de sangue, que seria o marcador tumoral associado ao tumor de pâncreas, que é o CA199. E, em última instância, para grupos específicos, lançar a mão de exames mais aprofundados, e aí a gente já começa a discutir tomografia de abdômen ou uma ressonância magnética. Né? Já existe diretriz mundial, europeia, americana para isso, ou é um assunto que ainda está em estudo? Ainda não se fala muito sobre isso. Então, assim, onde a gente tem diretrizes mais claras? Os pacientes que, francamente, têm risco. Então, vou te dar um exemplo. Pacientes que têm cistos específicos no pâncreas que podem um dia estar associados com câncer de pâncreas, a gente tem protocolos ultra bem firmados, né? Tipo, americano, europeu e uma série de protocolos desenvolvidos no Japão, né? Que foi Sendai, Fukuoka modificada e Kyoto agora. E aí a gente tem protocolos ultra bem definidos, mas assim, motivo de uma baita discussão, né? Assim, uma baita discussão é assim... Mas quando você fala de protocolo, só para a pessoa entender que no meio médico a gente está acostumado já, mas o que é o protocolo? Faz exames de... Periodicamente, são quanto? Rotinas padronizadas. Sim, mas para explicar para quem está ouvindo, uma de 6 em 6 meses, ou depende do protocolo, só para dar um exemplo prático. Se eu falar para vocês assim, então vamos falar assim, quando você fala em pâncreas, o que todo mundo vai se assustar, que é um tipo específico de câncer de pâncreas, né? Tu fala assim, tem um câncer de pâncreas, tem vários cânceres de pâncreas, mas quando a gente fala daquele tipo que todo mundo tem medo, porque é um comportamento biológico muito desfavorável mesmo, que é o adenocarcinoma ductal de pâncreas, né? Outro dia mesmo a gente estava numa reunião discutindo assim, não, mas saiu um trabalho recentemente falando assim, não, e é um fato, quanto mais precoce você pegar, maior a sua chance de cura. Esse é o mais frequente? O adenocarcinoma ductal é o mais frequente? É o mais frequente dos cânceres e, tipo, é o mais agressivo, né? Disparado mais agressivo dos cânceres de pâncreas. Talvez um dos cânceres mais agressivos do corpo humano, deve ficar ali entre os 3 mais, com certeza. E eu discordo um pouco por um lado, que assim, falando, não, então a gente tem que ir atrás de cada vez mais fazer detecção ultra precoce do câncer de pâncreas. Bom, vamos lá, você quer achar um câncer de pâncreas com 5 milímetros. Você está falando de periodicamente fazer o CA199, exames de sangue e uma ressonância magnética. Para todo mundo? Uma ressonância magnética. É totalmente e eu vivi viável, isso, né? assim, eu comentei nessa reunião. Eu tenho um paciente que eu fiz o diagnóstico do adenocarcinoma ductal de pâncreas com 1,5 cm e 6 meses antes ele tinha feito uma ressonância de abdômen. Normal. E aí a ressonância, olhei o laudo, normal. Eu fui ver as imagens, falei, eu vou achar, tá aqui, o cara não viu. Não tava. Normal. Aí eu falei, não, então eu vou pegar o melhor radiologista que eu conheço de pâncreas. Tipo, o cara maravilhoso, tem alguns, vai enxergar assim, isso aí e ninguém viu, mas ele vê. Não tinha, não é que assim, não tinha numa ressonância magnética. Em 6 meses, 1,5 cm. Quer dizer, estamos apanhando dessa doença. Mas ainda. mesmo nesse 1,5 cm, foi um achado ou já tinha sintomas? Não, esse daí foi um achado. Um achado, foi um né? achado. Não, sintoma, eu não sei. Eu não lembro exatamente qual que era a patologia. Se esperar ter sintoma... Eu acho que era até uma patologia daí são 5 urológica centímetros. que ele estava fazendo acompanhamento. Aí, pumba. Hoje achou É uma- porque a grande pergunta de quem está ouvindo é assim, o Sidney, Rodrigo, o Fauci, por que então a gente não faz uma tomografia, uma De ressonância, corpo inteiro, de sei lá, corpo entra numa inteiro máquina a cada aí, né? 6 meses? Primeiro porque Não, tem- morre de tem radiação, morre de linfoma, radiação sei lá, envolvida, leucemia. é tudo seguro, mas para você fazer uma mamografia por ano, né, o técnico tem que ficar lá atrás da parede de chumbo para não se contaminar. Se você vai fazer um exame de tireoide, você tem que de tórax, você tem que tampar sua tireoide, o testículo. Então cara, não é não dá. não é não seguro. dá. Ah, mas ressonância não tem. Mesmo assim, tem a questão, não é a questão de orçamento também, não é tão simples. Senão, por exemplo, Steve Jobs, que faleceu de câncer de pâncreas, não teria falecido. Quais as outras personalidades? Patrick Swayze, que também foi câncer de pâncreas, lembra mais algum? Faria
Tem tem- Léo Batista recentemente faleceu. Foi câncer de pâncreas também? Mas aí que já com muita idade. Sim, Ô, sim. Júnior, mas olha, vamos pensar quem está escutando assim, você não vai ficar um pouco desesperado. Estamos Não, falando de uma fala. doença difícil de diagnosticar, que ainda por esse motivo não tem vários consensos, uma cirurgia desafiadora em termos técnicos, um tumor bastante agressivo, graças a Deus raro, né? Não é tão frequente, mas tem aumentado a incidência, né? Qual Então, que é a prevalência gente não consegue você tem pegar ideia? cedo esse tumor. Eu não sei o que eu vou te perguntar, né? Agora eu tô pensando, se eu tivesse em casa, eu ia telefonar aqui, ou seja, o que eu posso fazer para evitar isso aí? Tem alguma coisa, fazer esporte, Quais sei são lá. os fatores de é, risco? Comer bem, eu não nisso sei, o que que eu posso fazer aqui? Nisso que talvez a gente esteja evoluindo também. Então, assim, vamos pegar alguns fatores de risco, né? São fatores genéticos, né? Então, assim, Inevitáveis. antecedentes familiares de câncer de pâncreas, alguns fatores, assim, associação com câncer de mama, mutação do GNBR. Você indica, já tem indicação, alguma coisa, A gente faz mapear, fazer aquele mapeamento genômico que tá cada vez ganhando mais espaço. Eu não sei se virou diretriz ainda, mas... Em termos, assim, teoricamente, a gente poderia tentar indicar essa pesquisa dessa mutação específica nos pacientes que são portadores de adenocarcinoma ductal de pâncreas. Outros fatores, tabagismo, Tabagismo para pâncreas? Interessante. muito para pâncreas. Álcool. Também. Pancreatite crônica. Mas uma coisa que talvez a gente evolua, que é o que a gente estava conversando agora há pouco, é assim, outros fatores provavelmente relacionados, o que a gente tem visto que é uma mudança muito radical na incidência do câncer de pâncreas e na faixa etária acometida. Então, assim, a gente está tendo uma incidência que está elevando muito rapidamente, significativamente e acometendo faixas etárias cada vez mais jovens. Isso então, é um assim, fato. É um fato. É um fato. E você tem uma fato. justificativa para isso? Ninguém entende muito bem. Você pega. Tem uma publicação que foi muito bacana do segundo semestre do ano passado do Departamento de Epidemiologia de Harvard, dizendo do que eles já consideram uma epidemia de câncer em jovem. Eu não me lembro se eles definem como abaixo dos 50 anos ou coisa assim, mas assim, é um fato. Quando nós Câncer estávamos... em geral. Câncer, não, então eles viram 18 tipos e tá nisso, via biliar, vesícula, pâncreas, É que epidemia alguns tumores ginecológicos, tireoide, e assim, eu lembro muito fortemente, assim, durante a minha formação, que assim, câncer de pâncreas era uma doença do paciente idoso. Então assim, você não via ninguém abaixo de 70 Isso, anos. eu não lembro. Mas também. assim, era 75, 80 anos, tal, era o câncer do idoso. Né? Era um dos cânceres que tinha mais esse comportamento. E hoje a gente vê 40 anos. 45 anos. Isso é uma novidade. E epidemia, né? Passando o conceito para quem está escutando, epidemia, assim, claro, tem a pandemia que tem uma altíssima, mas basta aumentar muito uma incidência, acho que são 2 ou 3 vezes mais de uma coisa que tem uma prevalência basal, ele é considerado epidemia, né? Sim. Então, epidemia de câncer de pâncreas significa que está aumentando bastante a incidência, mas não quer dizer que você vai achar na rua um monte de todo mundo andando com câncer de Exatamente, pâncreas. que a palavra epidemia é meio Porque ele é um infeliz, né? câncer. Não, mas é a palavra correta, né? Mas é Sim, um câncer claro. relativamente raro, É né? uma outra. Vou te falar um dado a ser interpretado exatamente como esse. Se pegar hoje porcentualmente a faixa etária em que está mais aumentando o câncer de pâncreas é de 25 a 30 anos. Nossa, é um Só que, negócio- assim, ainda corresponde a quase nada da totalidade dos casos de câncer. Por quê? Porque é raríssimo, Mas é aí que está aumentando. mas aí é onde mais aumenta. gente, Mas você continua sendo extremamente raro. que Nossa será ideia que não é essa- fazer terrorismo. Então a gente Sim, sempre fala sim. aqui a verdade. É um tipo de câncer raro, tá? Continua raro mesmo com todos esses hábitos de vida de hoje, que então aí alguma coisa deve estar relacionada que não se chegou a uma conclusão. E a gente tem que saber, tem que conhecer, mas não é que você, como o Fausto falou, tá? Porque uma epidemia aumentou, que vai ter em qualquer esquina, qualquer família. Ainda continua sendo Sim. uma patologia rara. Surja, mas assim, ó, Ninguém sabe explicar, interessante tá? isso, Assim, é. Nesse próprio artigo de Harvard é muito discutido isso também. E ninguém se chega muito à conclusão por que isso está acontecendo. O que, né? que o jovem faz, está fazendo que não fazia há décadas atrás? Não sei, hormônios, não sei, Vape. alimentação. Eu acho que provavelmente Hábitos. eles tendem a caminhar para um lado de alimentação, conservantes, corantes, obesidade. Eu não tenho dado estatístico também, mas assim, eu acho não, que a o gente se tabagismo deve estar pergunta porque- diminuindo, né? Não, pior que não. Não, tabagismo não está no mundo? Não. Eu juro que eu achei Bem que tava. pouquinho, eu também É já mesmo? pensei muito nisso, gente. E quando teve aqui o colega lá do hospital, eu vou cometer a indelicadeza de não lembrar o nome dele no momento, mas continua 17% da população É mesmo? mundial. Agora Sim. tem Eu acho que esse- as pessoas só se escondem mais. Se escondem mais, a regra ficou. Se abaixou de 20 para 17, 19 para 17, eu não que sei. é peanuts, né? Agora, uma coisa que eu estava vendo,
andei olhando, assim, me chamou a atenção, até porque você entrevistou, também vou dar aqui uma de todos os velhos gaga aqui entrevistando, Sim, que eu também sim. não lembro o nome. Acho que é um nutricionista que ele vai desmascarando. Chega só, isso aqui fala que é sorvete, mas não é. Como é que... Acho que você entrevistou. Ah, o Davi Laranjeira. Eu morria de rir com ele, com os vídeos dele que ele fazia no Instagram. E de um tempo pra cá, eu comecei... Como é que começou a história? Eu peguei um chocolate que eu achei caro, um chocolate italiano, mas eu comi, bom, é caro, mas é chocolate, né? Daí comecei a olhar as coisas que a gente consumia aqui no Brasil, que são bem mais baratas, né? Falei, bom, você vai comprar chocolate, não é chocolate. Você vai comprar o café, não é café. Você vai comprar o suco, não é suco. É uma bebida sabor suco, néctar, não sei lá do que. Será que a gente não está comendo muito lixo? É uma pergunta que eu me faço. Eu não sei se isso é verdade. Eu acho que a associação mais direta que a gente pode fazer é essa. E a mais provável, não é só que é a mais direta. Eu acho que é a mais provável. Eu acho que eles já reconhecem, mesmo quem estuda isso, que essa é a associação mais provável. Será que não é melhor a gente comer menos, mesmo sendo mais caro, comer menos? A gente fica mais magro, mais saudável. Porque o europeu é magro, né? O europeu é magro. As porções são pequenas, né? Você vai lá, você pede um prato. Mas é uma obra de arte, um prato de comida, eles né? teimam em se manter magros, né? Eles teimam, porque tem muita comida. Quando eu tô por lá, já tô acima do peso. Quando eu tô lá, eu me sinto uma multa. Vai ficar uma gordofobia, vai me acusar. Não, mas será que não é mais eu tô saudável? no lugar de fala. Fala pra mim que eu falo. Não, eu tô pensando isso aqui. Será que em vez de comer uma barra de um chocolate aqui, que é açúcar e gordura hidrogenada, não é melhor você comer um pequenininho, daqueles caros mesmo? Você comeu o cacau mesmo, né? Você vai comer... Sabe que Mas é isso, quanto menos calorias Sabe você que é pior? consumir ao longo da sua vida, mais você vai viver. A gente tinha um professor lá na clínica médica, ele falava assim, ó, mais velho, mais magro. E eu quero chegar nos meus 80 semicaquético. A gente olhou, ele era magrinho mesmo, mas olha, até hoje eu vejo no HC. Você não vê, velho. Eu provavelmente Mas existem não trabalhos que mostram isso. Quanto menos calorias você consumir ao longo da sua vida, mais você vai viver. Então talvez a alimentação seja uma coisa importante pra gente investir, né? Não sei, tô tirando aqui essa convicção desse bate-papo aqui, eu né? acho que é isso. Sentido, é a associação mais direta e a mais provável mesmo. Seja nesse sentido. Mas voltando aos pâncreas, então, que a gente hoje, apesar dessa utopia que deve passar na cabeça de vocês, e nas nossas também, quando a gente não era médico, né? Por que não se faz, então, um scanner todo ano? Não é assim que funciona, não faz sentido. Talvez um dia, mas aí vão ter outros tipos de câncer, né? De outros tipos de patologias. Assim, então, a gente se direcionou um pouquinho mais para essa parte de oncologia. Então, assim, aí eu vou falar no que eu acredito, que eu acho que vai acontecer. O que você falou é absolutamente pertinente. Então, assim, não adianta também a gente viver no mundo de Alice achando que todo mundo... Vai ser eterno. Eu vou usar o SUS, então, porque eu já pago meus impostos, então eu tenho uma seguradora e eu já pago, então vou usar. Assim, não, a gente vai falir o sistema de saúde. Então, assim, a gente tem... Não, e tem atrogenia. A gente né? tem a veia, responsabilidade de consumir bem os recursos que a gente tem à nossa disposição. Tem uma outra coisa que, talvez no pâncreas, por ter um apelo aí de ter um dos tumores mais graves que a gente pode ter, que a gente tem que pensar também na parte do paciente, da qualidade de vida do paciente, da parte psicológica do paciente. Então, assim, se chegar para uma pessoa e falar assim, então agora você é uma pessoa de risco e tal, e eu quero fazer uma ressonância a cada 2 meses porque eu vou pegar o menor tumor de pâncreas já diagnosticado na história da humanidade. Você já está matando um pouco a pessoa. Não tem condição de Você acabou com a qualidade. Porque fazer check-up é legal, gente. É importante. Sim, mas isso não pode ser um nível que ultrapasse a maldade ansiosa dentro de você. Não, e tem uma Porque coisa... se ultrapassar e aquilo se transformar numa ansiedade, vai ser uma doença tão ruim quanto e você já vai estar morto. Eu brinco com os pacientes que eu falo assim, olha, eu te garanto uma coisa, eu vou te colocar dentro de um limite de segurança. Exato. Bem adequado. Agora, promete pra mim que você deixa eu ser o neurótico. Tenta olhar pra mim e falar, você que é o neurótico, perfeito, porque eu não quero viver uma vida neurótica pensando numa doença 24 horas por dia. Essa é uma pergunta, né? A gente tem aquela ansiedade tal da vida eterna, né? Então a gente quer tomar a pílula, o exame perfeito que diagnostica tudo que você vai ter, o remédio da juventude, o soro amarelo que vai te dar a vida perfeita na academia até os 200 anos, mas na prática, a hora que a gente vai olhar o que tem de diretriz e de ciência que a gente conhece, experimental, né? Que a gente conhece nos moldes atuais, que corrobora e suporta um check-up, não é tanta coisa assim que existe tanta evidência como, por exemplo, colonoscopia a cada 5 anos a partir dos 45 anos. Eu acabei desviando um pouquinho e eu não comentei no que eu falei, talvez seja o que eu acredite, que seja um caminho pra gente que seja muito útil em termos de oncologia, que é o sangue, né? Então, assim, exames genéticos, não só genéticos, como também biópsias líquidas e tal. Então, assim, a gente vai progredir nisso, eu não sei. Se vai ser com inteligência artificial, eu acho que provavelmente... biópsias líquidas. Biópsias líquidas e análises genéticas.
Eu acho que é um campo que a gente ainda vai progredir demais, né? Não sei se inteligência artificial, computação quântica. Eu acho que a oncologia vai revolucionar a hora que a gente tiver isso. Então, assim, mesmo quando a gente fala de análise genética, né? Então, assim, hoje em dia, não, genética, a gente tem um monte de gene e boa parte nunca vai ser lida, sei lá. E, tipo, Já parou até esse tá lá e projeto, tal. Então, assim, a gente vai começar a pensar em proteômica, quer dizer, assim, não importa os genes que você tem, o que está sendo lido, o que vai virar proteína, que proteínas você tem. Ou então metabolômica, como essas proteínas atuam. Então, assim, eu acho que a gente vai precisar, a gente vai ganhar conhecimento nisso. Sem dúvida. Hoje, o que Acho mais que se discute em oncologia provavelmente é a hepatobílio pancreática o painel genético, né? e a biópsia líquida. Então, O que é assim, biópsia líquida? Explica pro leigo. pegar o sangue da pessoa e tentar identificar células tumorais efetivamente nesse Que estão circulando lá, dando bobeira, procurando um Então, lugarzinho assim, para... existe uma... Quando a gente fala de o câncer de pâncreas em específico que a gente estava discutindo, que é o adenocarcinoma ductal pancreático, né? Que é o vulgarmente chamado de câncer de pâncreas, apesar de existirem vários outros. É muito advogado aquela frase que todo mundo gosta de fazer que trabalha com pâncreas, que é assim, ele já nasce sistêmico. Quer dizer, ele já nasce potencialmente querendo ir para outros lugares. É uma doença que você não vai, talvez, curar com tratamento então, local. Por isso que sempre vai envolver quimioterapia. Sempre. Sempre vai envolver. Então, em princípio, o câncer então, de assim, pâncreas... será que a forma mais rápida que a gente vai detectar um câncer de pâncreas é antes dele aparecer nos exames de imagem? É com o sangue? Eu acho que um dia a gente progride para isso. Então, no sangue, que todo o nosso sangue passa por todo o nosso corpo. Então, o sangue passa lá pelo pâncreas e carrega, se você tiver um tumor, que ainda não dá para ver nem na ressonância e talvez nem abrindo, Exatamente. mas já dá para ver células, que são a unidade funcional menor do nosso corpo, vamos dizer assim. Ainda vale essa frase ou não? Eu acho que sim. Que sim. Não, porque daqui a pouco não vai valer mais. Mudaram ou não contaram pra gente, então, se mudou, você viu que a idade pesa, né, mano? Mas essa célula cancerígena já doente, então já está circulando, né? Então essa que é a biópsia líquida, é sensacional. E talvez isso valha para outros órgãos também, para outros cânceres. Acho que sim, vai evoluir tudo junto. Porque que acontece? A metástase, quando essa célulazinha justamente vai lá pelo sangue, mas ela se instala em outro lugar e consegue ficar lá. Isso é metástase. Mas outras células podem circular, não vão virar metástase e ainda... Porque a gente tem uma defesa antitumoral, Exato, né? porque seu sistema de defesa está o tempo todo matando essas célulazinhas. Mas já é possível, então, na biópsia líquida. E isso faz sentido, né? Muito legal isso que você falou também, né? Porque assim, a gente acha que só trata câncer quimioterapia. Né? Não, nosso organismo está 24 horas por dia combatendo e tentando combater aquelas células. E esse conceito é muito interessante, que você fala assim, se tem células na corrente sanguínea, por que elas não estão parando? Né? Parando em um lugar. Tem um trabalho que, se eu não me engano, foi de Harvard também, antigo, tá? Ele é antigo. Que, por exemplo, eles estavam estudando metástases de tumor de intestino para o fígado. E a gente sempre falou isso, né? Falou assim, bom, o fígado ele é grande, mas 60% mais ou menos do sangue vai para o fígado direito, então a gente tem mais metástases do lado direito, porque a célula desprende ali do intestino, cai na corrente sanguínea e cai lá no fígado e, sei lá, ela se trava ali e desenvolve uma metástase. Provavelmente isso é sinalizado por células provenientes da medula óssea. Os caras mostraram isso. Quer dizer... Temos muito para aprender ainda, hein? Então, assim, quer dizer, tem células lá na corrente sanguínea... Nosso organismo não deixa elas se prenderem em muitos lugares. Por que que, de repente, num lugar você vai ter uma metástase? Uma célula, um conjunto de células vai parar num lugar e vai criar uma lesão, efetivamente. E essas pessoas que têm deleção nos genes protetores, quer dizer, os que combatem o tumor, elas têm tumores para tudo quanto é lado. Então, quer dizer, a gente tem um sistema antitumoral extremamente eficiente. Muito eficiente. Acho que a hora que a gente toma sol numa praia, assim, a gente sai com um monte de célula tumoral fruto da radiação ultravioleta, o organismo sai combatendo tudo isso aí, e segunda-feira estamos zerados para trabalhar. Mas ainda não é tudo tão esclarecido quanto a gente gostaria. Agora, imagina um médico assistindo isso aqui daqui 50 anos. Não sei se ele vai ter orgulho ou se ele vai dar risada. Claro que ele vai dar risada. Eu tenho certeza que ele vai dar risada. Mas tomara que seja melhor do que é hoje, né? Porque sim, pior se for pra trás, né? É a mesma coisa que a gente vê quando não tinha antibiótico. O cara morria de sífilis quase que obrigatoriamente, ou não, mas talvez ele olhe e fale assim, esses caras não sabiam nada, eles tinham uma visão. Mas chutavam mas bem, eles levantaram a questão. Eles tinham uma visão. Agora a internet não tem perdão, né? Isso é gravado pro resto da vida. Isso. Agora, é uma questão também, né? Essa questão do painel, né? A gente tem aquele talvez sonho
futurista, né? De um dia você faz um painel e fala, olha, você tem fator de risco para diabetes, para câncer de pâncreas, câncer de próstata, vamos chegar, então já tira a sua vesícula, porque eu sei que vai dar problema. Como é que uma pessoa, né? Porque como é que a gente vai lidar, né? Você imagina um dia que você chegar nesse ponto, e vai chegar, eu acho que não está muito longe, não. Você dá uma amostra de sangue, faz uma biópsia líquida tua De tudo. e te dá um painel, você fala, ó, você vai dar Tira a manutenção vesícula. aqui, ali. Eu conheço E para lidar pessoas, com isso depois, hein? Como é que faz? pessoas assim, tanto no nível profissional quanto no nível pessoal, que teriam indicação de análise genética e se recusaram. Não fizeram, não quiseram fazer. E eu tenho uma pessoa que eu lembro muito disso. Eu falei, olha, a minha função é prestar a informação para você. Exato, é difícil, do que né? para que isso serve. E mais de uma vez eu toquei no assunto, porque também a pessoa aceitou a conversa, não impus nada a ela. Claro. E ela falou, eu já entendi perfeitamente o que você está me falando, entendo meus riscos, eu não quero. mas Eu decisão não da quero pessoa. saber. Tanto que a diretriz, pelo menos para câncer de próstata, nessa questão do painel genético, ela fala assim: você sugerir ou conversar gentilmente, tem outras palavras que eles falam, com o seu paciente, porque você pode cair nessa situação, né? E assim, é uma situação muito, muito delicada, porque Muito, você tem muito. aquele paciente que ele já viu o pai e o avô morrerem de uma doença, Sim. ele fala, me tira esse órgão que eu sei que eu vou ter problema. Você fala, mas você não consegue tirar. E a gineco já usa isso, mastectomia profilática em alguns casos, ou forectomia profilática, né? Já usa muito, isso aí já usa muito. Tem casos famosos. E faz sentido. E às vezes você tira um órgão que você acha que não tem doença, você vai lá e encontra uma doença microscópica. Falando em casos famosos, né? Isso daí foi super ultra levantado com a Angelina Jolie. Isso. Exato, entendeu? Então, Né, assim, tipo- a gente vai caminhar para novas discussões em câncer, né? Ainda mais o pâncreas. O pâncreas é aquela coisa que é um pouco etéreo, né? A gente, pro a gente leigo, tem que ter né? um certo cuidado, né? Como falou, né? No caso famoso, Angelina Jolie, isso é de conhecimento público, nós somos latinos, né? Assim, nós não somos americanos, né? Então, assim, o americano é muito mais pragmático do que a gente, né? E a gente tem que pensar nisso, né? A informação que a gente vai adquirir, que bem que vai fazer para a pessoa e se a pessoa quer essa informação ou não. Exato. Né? Assim, essa paciente específica que eu estava te falando, que teria indicação absoluta de fazer uma testagem de BRCA1 e BRCA2, ela falou para mim isso daí ia ser colocar uma faca no meu pescoço. E você fica, a pessoa E eu fica entendo esperando. ela. Sim, Você imagina, Eu totalmente. entendo ela totalmente. você pega porque uma pessoa jovem e fala para ela que ela vai ter uma alta chance de ter um câncer. Ela passa o resto da vida fazendo uma ressonância por ano, o que for. Que está justificado tecnicamente, né? Uhum. Aí ela pode até não morrer do câncer, mas como é que ela viveu esses 30 anos da vida Sim, dela? claro. Será que ela não morreu espiritualmente? Tem um pra filme, aquela doença? filme que vocês pela idade talvez tenham assistido, que chama Cru. Lembra desse filme? Que veio um mago numa comunidade, numa aldeia, e ofereceu para eles o poder de visibilizar o futuro, de prever o futuro. E isso ia custar um olho deles. Você assistiu esse filme? Aí eles aceitaram, iam dar o olho para poder prever o futuro, e o mago enganou eles, tirou o olho deles, então eles eram todos Cíclopes. com um olho cíclopes, só? isso, cíclopes. Só que o mago enganou eles, só deu para eles o poder de prever o dia da morte. E eles passavam a vida inteira, esses cíclopes, uma vida infeliz. Eles sabiam exatamente o dia que eles iam morrer. Né? Então, Não. Bom, vocês a gente não sabe o dia que vai morrer, eu acho que isso é uma grande Isso benesse, né? Porque, Exato, embora de um exato. ponto de vista racional, você fala, bom, tá bom, eu acerto minhas contas, arrumo direitinho o guarda-roupa, deixo tudo prontinho pra minha família, mas não é assim que a gente vai viver. Então eu acho né? que isso esbarra um pouco nessa história dessa comunidade, dessa aldeia que eles tinham. Então eles viviam Será que a gente tá tristes, querendo virar mas um esse pouco filme é mago? antigo, Não tá? Esse sei, filme né? deve ter uns 30 Não, anos. super na moda o tema, que é a longevidade, né? A gente estava Uhum. até antes comentando um pouquinho. E que é eu odeio anglicanismos, assim, não sei porquê, tipo, eu odeio falar. Não, faz muito Mas bem, a assim, gente aqui é... eu odeio, é- mas eu vou ser obrigado a civilização falar, porque é o termo, né? greco-italiana. Daí fala assim, o lifespan, né? O quanto você vai viver. E hoje em dia, cada vez. Não tem uma pessoa que pense sobre longevidade no mundo que não use muito mais, às vezes, uma outra palavra que é o health span. Quer dizer, não adianta você viver um monte, você tem que viver Bem. bem. Né? O E que que a a gente tá cabeça buscando. que a cabeça não tiver bem, já acabou. Só para não cometer um crime aqui também, de achar que eu tô falando que não é para se cuidar, não. É o contrário disso, né? Sim. Só tem que fazer esse peso. Claro, Será que a gente claro. tem que se vilipendiar tanto assim, Sim. né? Por uma Seu coisa que você corpo não sabe e se sua vai alma, acontecer, é. que você Faz não, todo sentido. sendo que você não tem o controle total, não dá para você tirar seu pâncreas, por exemplo. Nossa.
O que vai acontecer é que você vai talvez ter mais risco, mas vai saber que o seu risco é maior e ficar esperando aparecer aquele adenocarcinoma de cabeça de pâncreas, para aí você... É um negócio Lembrando que bem estatisticamente, talvez se você, Você não ia aqui no ter. bairro, mas se você andar aqui em alguns lugares de São Paulo, você tem muito mais chance de morrer de Sim. forma violenta do que morrer de um câncer de Não, pâncreas, não, né? se andar nos lugares de São Paulo atualmente, certeza que você tem Muito qualquer mais. doença. Ou até de ter Na sofrer um rua- infarto, um AVC, um sangramento de um Sim, aneurisma, não, enfim. O Brasil tá esquisito nisso aí. Então, sei lá, né? A gente fica querendo. Eu acho que aí a gente vai entrar até num ponto filosófico que a gente uma hora começa a ter uma certa idolatria pela vida, né? E assim, não precisa ser muito inteligente para perceber que todo mundo morre, né? E a morte nos escandaliza. Então, assim, é um paradoxo que dá até um tema de podcast, porque existe esse paradoxo do ser humano, mas o fato é que existe. Então a gente busca uma pílula da vida eterna, um exame da 100% de garantia, e a gente começa a viver em função de uma coisa que não é, e não é aquilo lá aquilo que é meio, começa a virar fim em si mesmo, né? Isso não Então eu pode. acho que isso é um fiel da balança que o médico tem que ter individualmente em frente de cada um, né? Quantas diferentes vezes, perfis, né? nós, né? Tipo, nossa prática clínica, né? Quantas vezes o paciente não chegou pra gente e falou, doutor, pra mim tá bom. Tá bom. Mas não cabe a gente decidir. Tipo, né? não, mas assim, quando, difícil. assim, esses casos graves, os pacientes... Claro, você geralmente oferece tá- um tratamento O que cara é vira e fala, agressivíssimo. doutor, o que eu vivi pra mim... Já aconteceu várias vezes comigo. Assim, olha, doutor, eu entendo, vamos lá, vamos lutar, mas a vida foi boa pra mim, tipo, vivi muita coisa, pô, tenho uma família bacana, deixando descendentes aí muito bem encaminhados, tudo tal, e a gente vai entrar naquela discussão E que assim, até quando? Até quando a gente vai querer? Será que se a gente viver, o pessoal de Harvard hoje, relacionado com longevidade, fala, já nasceu o ser humano que vai viver 150 anos bem. Bem assim, né? Tipo, bem. Por 150 anos... Vou duvidar aqui só pra ficar gravado. tudo bem, aí daqui, tipo, eu também duvido bastante 150 não vai. Mas será que assim, com 150 anos, assim, você vai querer, tipo... Como que você vai estar? Mas tá sozinho, porque os amigos vão ter morrido tudo. Psicologicamente, você vai estar bem? Assim, supõe que seu corpo esteja perfeito. até extrapolando ainda mais. Vamos supor que você fosse eterno. Cara, chega Chega uma hora que deve cansar, meu. Meio difícil essa discussão. Então, né? O porque filme aí- não varia aí- tanto aqui- assim, aqui- né? então, Pra mas você se esse manter aqui é tanto negócio. tempo entretido, Aqui, talvez. aqui vai um outro pepino aqui, porque foi o que a gente falou na outra entrevista lá, a questão do temporal, a gente está querendo usar, saciar um desejo de eternidade com coisas materiais temporais. Não fecha essa conta. Porque aí tem que voltar lá e citar o Santo Agostinho de novo, lá nas Confissões, se eu não me engano, no capítulo 9, 10 ou 11, que ele fala que ele medita sobre a criação e fala que o tempo presente é uma infinitésima razão de intersecção entre a menor medida mensurável entre o passado e o futuro. O futuro é a esperança, o passado é a lembrança. Então o presente virtualmente no mundo material não existe. Tá? Quando o mundo perde a matéria, você pensar no mundo não material, vamos pensar no buraco negro, né? O buraco negro ele é tão denso que o tempo desaparece, a matéria desaparece lá. A gravidade lá chega a um extremo que o tempo agora, então essa pergunta a gente não tem a ferramenta para responder a pergunta que a gente quer. Está tentando responder uma pergunta com a ferramenta errada. Está um pouco pesado aqui, porque está entrando um pouquinho de filosofia. Segunda coisa, né? Por que é necessária a matéria? Se a gente for pensar, aqui é uma ideia um pouco pessoal, talvez compartilhada por algumas pessoas e tal, mas pode discordar, ninguém é obrigado a concordar. A matéria faz parte da nossa existência porque a gente precisa de liberdade, para a gente poder, em última instância, ser livre, para em última instância poder amar, porque não tem graça você escolher uma coisa que você não tem escolha. Para você ter escolha, você tem que ter mais de uma opção, você tem que ter o bem e o mal junto, pelo menos, dizendo assim de uma forma bastante lúdica, e você tem que ter um tempo, porque quando você fala acabou o seu tempo, entrega a sua prova, acabou, você não pode fazer mais nada, acabou o seu tempo, você morreu, acabou o seu tempo de escolha. Então faz parte da nossa liberdade, que é uma coisa que é natural do ser humano. Só um parênteses aqui, porque se a gente entrar nessa celeuma, que eu acho, na minha opinião aqui, de querer responder perguntas, desejos de eternidade com o mundo material, a gente vai dar tilt na cabeça. Sim, não, dela isso aí é um aqui. assunto que não tem fim. Mas é por aí uma linha de raciocínio aí, só para deixar uma semente para quem se Mas interessar por isso. Mas Você conseguiu achar um negócio mais complexo que a pancreatologia. Mas eu achei que pra mim, ao dia que eu entendi isso aí, foi tão simples assim de explicar tudo. Eu ia falar isso, mas eu ia falar uma coisa um pouquinho pior ainda. Você quer perguntar, será que Da tem onde alguma você droga tirou? aqui nesse negócio? Você tá arborizando, vou chamar o Cláudio. Não, é porque ele falou Ô, Valdemar, esse negócio aí, manda da abraço onde que eu pra tirei ele. isso aí, assim, cada pessoa tira de um lugar. Eu particularmente tirei quando eu li as Confissões de Santo Agostinho, na hora que ele meditou Perfeito, sobre a questão de perfeito. tempo, entendeu? Me esclareceu toda essa questão aí. Não, tá certo. São decisões que isso tudo passa
faz parte. Então a gente não também vai ter dessa decisão. não vai viver 150 anos, Pois é. não E esquece se isso aí. viver também, isso aí já vai muda estar pouco. vai fazer parte da rotina, eles vão estar discutindo da mesma forma que nós estamos. Não muda Eu nada isso fico aí. com dó da minha esposa se eu viver 150 É. anos. Não, ninguém aguenta. Mas voltando ao pâncreas, a gente então aqui estava falando sobre essa questão, finalizando. Não tem como você ser superior à natureza, você ser superior à biologia, que às vezes nos é cruel. E se você for pensar em você vencer essa guerra artificialmente, sua cabeça vai pro beleléu e o custo vai ser pior muito maior que o benefício e não compensa. Isso vale para muitas coisas na vida, né? Tem que pesar esse custo-benefício. Ficar desesperado o tempo todo atrás de saúde, que você vive que horas, né? Tem várias pessoas que pensam, por exemplo, que até vou dar uma arborizada aqui, depois você chama o Cláudio, tá? Que pensam, que é nesse mesmo assunto que você tá falando, que pensa que, por exemplo, plano de saúde é um parque de diversões. Eu vou no gastro, vou no... Já tá pago mesmo, né? Não, mas isso é não uma é uma coisa muito doida, né? Porque às vezes a Muito. gente olha pro paciente e fala, mas ele tá se cuidando demais. Sim. Tipo, ele poderia se cuidar um pouco menos, né? Não, Quando nós deveríamos ser um baita defensor de, tipo, quanto mais coisa você fizer, melhor, porque você vai ficar mais saudável. Mas tem uma viver idolatria ao mais. corpo, à saúde, isso aí tem uma desordem. Às vezes a nisso aí, gente né? se incomoda com Claro. o cuidado excessivo Mas- que vem até do próprio paciente, Claro. porque a gente está levando em consideração outras coisas. e E os tem que ser efeitos assim, colaterais dos Porque, exames, sim, né? sim, exato. Não, e efeitos colaterais pra mente. Sim. Que o cidadão ele fica num estado, uma pilha, e aí ele começa a entrar, o manejo de estresse fica horrível, né? E já começa a ter, só piora. Viva em paz, né? Viva em Sim. paz. A gente nasce saudável e realmente às vezes vai vai ter alguns percalços nesse caminho, aí vai estar lá o Dr. Rodrigo para acompanhar e atender e tentar fazer o melhor Senão você possível. aproveita, né? Você fica pensando uma coisa do C, você vive o C, não vive a Isso. realidade. E né? aí, quando você acha um profissional mal intencionado, Ou pensou que nisso entra na também? ansiedade, né? O cara entra na ansiedade. Também. O médico entra na ansiedade do paciente. Entra na ansiedade, pior ainda, mal preparado, né? Às Entra na vezes. ansiedade. E aí que cirurgias desnecessárias, medicação pra caramba, Exagero de exame. e tal. exagero de exames, que parece legal, mas não é. Mas, Rodrigo, tenha calma. uma Tem pergunta que aqui, acertar né? o equilíbrio. A gente falou bastante de pâncreas, acho que assim, muitas coisas foi esclarecido para o público leigo, bastante mesmo. Mas ainda tem uma certa dose não é mistério, mas uma certa dose de que é um órgão que ainda ele não é 100% entendido, como você bem falou no começo da sua entrevista. Né, Agora, se alguém chegar e falar para você, me dá algum conselho, algum que você quiser falar, para eu cuidar bem eu quero cuidar bem do meu pâncreas, o que você sugere? O que você falaria para uma pessoa, um paciente teu, um familiar? Rodrigo, me fala aí, me dá uns conselhos pro meu pâncreas, o que eu posso fazer de bom para ele? Eu acho que os dois primeiros conselhos que são úteis e efetivos é duas coisas. Álcool, cigarro. Não tomar álcool. Álcool e cigarro. Corta. Consumo de álcool o mínimo possível. E cigarro também. Cigarro zero. E de uma outra maneira geral, falando sobre o pâncreas, é aquilo que a gente estava falando, que a gente não compreende muito bem ainda como esteatose pancreática, tudo tal, mas a gente vai cair na linha do máximo possível uma alimentação saudável, uma prática de atividade física regular, uma manutenção de peso dentro de uma faixa desejável. Acho que esses são os principais. Tá? Você fala assim, mais diretamente, assim, beleza, vamos identificar aqui dois fatores, álcool e cigarro. De uma maneira mais geral, sim, eu acho que a gente vai evoluir para cada vez mais entender que várias possibilidades de comprometimento pancreático estão relacionadas com o metabolismo, até a pancreatite aguda, por triglicérides, né? Ou a pancreatite crônica, ou aumento de alguns riscos relacionados ao pâncreas relacionados à esteatose pancreática. E aí a gente vai falar no metabolismo como um todo, que é a mesma coisa que vai ajudar o seu fígado. Né? E que vai ajudar um monte de coisa. Então, quer dizer, manter um peso saudável, um nível... Coisa. E agora eu não lembro a referência de cabeça, mas eu vi relativamente recente dados mostrando que o exercício físico constante diminui a incidência de demência, de Alzheimer particularmente. Quer dizer, um dado que aparentemente até, mas parece que mostrou estatística bem favorável. Então, parece que o que ajuda o organismo como um todo também ajuda o pâncreas, né? Foi essa impressão que eu tô tendo aqui. Uma coisa interessante, né? O que a gente entende um pouco melhor em relação à gordura do fígado, né? E às vezes os pacientes vão no consultório também assim, não, aqui fiz um ultrassom tal, tô com uma baita de uma esteatose, né? E o paciente está preocupado com o fígado, né? E eu sempre viro e falo assim, olha, eu vou precisar tratar. A gente vai precisar abordar essa sua gordura no fígado.
E eu falei, você tá querendo melhorar o seu fígado. Eu falei, sabe o que vai melhorar? Vai melhorar o seu coração, vai melhorar suas artérias, vai melhorar o seu cérebro. Sua vida inteira. Vai reduzir o seu risco de demência, de infarto, de AVC. Quer dizer, tá de alguma forma, obviamente, tudo conectado. E já que vocês estão falando disso, faltou você falar, talvez, para quem está ouvindo também, quais são os exames possíveis de serem colhidos, né, para você fazer essa avaliação do pâncreas? É sangue, é ultrassom, é raio-x, tomografia? O que Eu acho que fazer um screeningzão, assim, uma peneira do pâncreas está bom ou não? O que você pede lá no seu consultório? em termos de exames sanguíneos, boa parte faz parte já dos check-ups, né? Então, assim, eu acho que daí quando você está um pouco mais direcionado pro que a gente chama de hepatobílio pancreático, né? Fígado, vias biliares e pâncreas, né? A gente dosa as enzimas do fígado, que são enzimas celulares, TGO e TGP, que vê se o fígado está inflamado em si, as enzimas dos canais biliares, que é a fosfatase alcalina, gama-glutamiltransferase, vai ver a bilirrubina. E mais direcionado ao pâncreas, coletar 2 exames que são amilase e lipase. Para aqueles que têm indicação e se colocam também como um grupo de risco, a gente pode medir um marcador tumoral relacionado à doença a câncer de pâncreas e também de vias biliares, que é o CA199. Aí o outro tema que é bastante interessante é qual exame de imagem utilizar. Isso eu acho que é muito importante a gente abordar. Por quê? Porque é um exame que é disponível, barato, utilizado com frequência para outros check-ups, para a saúde do compartimento abdominal, e que é a ultrassonografia. A grande questão é que a ultrassonografia vai ver bem uma porção do pâncreas, que é o que a gente fala da cabeça, né, que vai estar junto do colo do pâncreas, o processo uncinado, ele consegue ver muito bem. Mas uma boa parte do tecido pancreático, que é o corpo e a cauda do pâncreas, ele não vê bem. Por quê? Porque a gente, na frente do corpo e da cauda do pâncreas, muitas vezes tem o intestino grosso e o estômago, que sempre tem gás. E o ultrassom não vê bem através do gás. Então, assim, vai ver bem através de conteúdos líquidos ou semissólidos. Então, assim, como à frente do corpo e da cauda do pâncreas a gente vai ter a interposição de gás do estômago e do intestino, a gente não consegue ver muito bem com esse exame, que seria um exame muito bom para um certo screening, né? Para um certo check-up. O ultrassom comum, Agora, que passa pela barriga. Sim. E o ultrassom... Aí o outro lado que é assim, se falar qual que é o melhor exame atualmente que a gente tem para o pâncreas, é um ultrassom. Só que o que a gente faz? Faz esse ultrassom chegar até contato praticamente imediato com o pâncreas dentro do estômago. Quer Como dizer, se fosse um transvaginal, que a mulherada Sim. conhece, que é pela vagina, vai ser um pela boca. Então. pela boca, feito através de endoscopia, que é a ultrassonografia endoscópica ou ecoendoscopia, que é igual fazer um exame de endoscopia. O endoscópio ele tem uma câmera na ponta, né? E portais de trabalho, né? Vias de trabalho. Mas basicamente é uma câmera num cano. Esse ultrassom endoscópico, a ecoendoscopia, além disso, ele tem um probe de ultrassom na ponta. Então, o que o colega vai fazer? Se posicionar dentro do estômago, encostar o transdutor na parede do estômago, que vai estar imediatamente E aí não tem em cima gás no caminho. Não tem gás no caminho, vai estar em cima do glândula pancreática, e aí a definição de imagem é incrível. E aí ele consegue ver pequenos tumores. Agora- Essa semana eu tive um caso bastante interessante, na verdade, que tinha uma alteração no exame de pâncreas, numa ressonância, uma alteração do ducto do pâncreas, sugestivo que tivesse um tumor lá, mas a ressonância não via o nódulo, simplesmente não via o nódulo. E eu olhei a ressonância também, o radiologista não viu, discutimos o exame, e a gente não conseguia ver o nódulo, a gente imaginava que tinha um nódulo ali. A paciente tinha feito um PET, e no PET, que é um exame que tende a mostrar os tumores, né? É um exame que capta um PET com glicose, com flúor marcado, capta as células que estão se proliferando muito. E fica muito nítida a imagem, para quem nunca viu. Mas assim, simplesmente é como se fosse uma tomografia e onde tem um tumor aquilo brilha numa cor amarelada e vermelho. Então assim, a gente tinha um PET mostrando que potencialmente tem um tumor lá. A gente tinha uma ressonância mostrando uma alteração pancreática que sugeria que tinha tumor lá, mas a ressonância não via o nódulo. E aí a paciente foi para uma ultrassonografia endoscópica, que é impressionante com a clareza. Eu acompanhei o exame, que você vê o nódulo, e era um nódulo de já quase 1 centímetro. E tá? você estava bem motivado a procurá-lo, né? Porque Sim, tinha muitos convicção parariam de que tinha uma uma lesão ali. ressonância, que é um Sim, belo exame, né? Mas E é tá- impressionante tem como um- na hora que usou ultrassonografia endoscópica, você vê perfeitamente o nódulo, que já nem era tão pequeno assim. Tem uma coisa importante que nós não falamos, a gente falou sobre a questão do screening, do check-up, de ficar lá insistindo em procurar a doença, em vez de procurar a saúde na sua vida, isso nunca vai te fazer bem.
Claro, tem essas questões preventivas de check-up, de mama, de intestino, de colo, de útero, de glaucoma, coisas importantes que fazem parte de uma rotina já do brasileiro até, e do SUS, e o custo já está definido, e a eficiência definida. Mas tem aquela questão assim, por quê? Porque você falou no começo que o câncer de pâncreas é muito grave, a gente sabe, um adenocarcinoma de cabeça de pâncreas, ductal no caso, que você estava falando, um tipo de tumor, né, gente? Tipo da célula lá da histologia, do tecido do Da câncer, origem. né, da origem. Mas tem aquela história, por que, como eu vou perguntar isso? Por que quando dá sintomas, por que se pega tão tardiamente? Então vamos supor, o colega lá, o que ele vai sentir antes quando o tumor está pequenininho? Que você falou, se pega no começo, é possível curar 100%. Então, se pegar um tumor de 1 centímetro, 1,5 centímetros, que já é pequeno, né? É possível operar e curar. Mas por que não acontece isso, Rodrigo? Por que quando o colega vem com a história do câncer de pâncreas, já não é mais possível operar? Como que funciona isso? O que a pessoa sente no começo? Nada? Como é que é isso? Alguns sintomas são inespecíficos associados ao câncer de pâncreas, náuseas, perda de peso, até alterações neurocognitivas. Tá? Desde o começo? Geralmente é uma amplitude de sintomas, assim, mas o sintoma mais claro do câncer de pâncreas é o amarelamento da pele, né, que é a icterícia. Só que se a gente for falar em termos de sintomas do câncer, a gente também, da mesma forma como o ultrassom, lembra que a gente falou, a cabeça do pâncreas o ultrassom vê bem, o corpo e a cauda vê mal? Os tumores que estão na cabeça, que se desenvolvem na cabeça do pâncreas, tendem a dar sintomas mais cedo. Mais cedo. Mais cedo, tá? E principalmente o amarelamento da pele, porque o canal que leva a bile do fígado para o intestino passa por dentro da cabeça do pâncreas e se junta com o canal pancreático. Então, tumores de volume pequeno, de tamanho pequeno, muitas vezes precocemente já acabam dando uma comprimida no canal biliar. E aí faz diagnóstico. E aí a pessoa fica amarelada e aí você faz o diagnóstico. E os tumores do corpo e da cauda do pâncreas, eles tendem a demorar muito mais para dar sintomas porque eles não vão obstruir a via biliar. E aí muitas vezes o primeiro sintoma é a dor. E geralmente a gente já está falando de tumores muito maiores. De quanto? 5 centímetros? 4, 5 E aí já é centímetros. praticamente, para usar uma melhor palavra preta, é incurável. Ah, Ou o prognóstico é muito ruim. a gente pode aprofundar um pouco mais essa discussão ainda, Sim, que sim. assim, tumores de corpo, assim, apesar de a gente estar falando histologicamente de adenocarcinoma ductal de pâncreas, praticamente, entre aspas, a gente pode falar que são tumores diferentes. Então hoje a gente já sabe que assim, a evolução do tumor de corpo e cauda é diferente da evolução da cabeça do pâncreas, e é até um pouco pior. Aí você vai falar assim, não, sim, mas porque você diagnostica eles grande. Não, se você parear por tamanho, quer dizer, você está falando do mesmo tamanho na cabeça, ou no processo uncinado ou no colo pancreático, mesmo tamanho no corpo e na cauda, a chance de cura do corpo e da cauda vai ser menor. E potencialmente já estão se descobrindo até perfis moleculares diferentes entre o adenocarcinoma ductal na cabeça do pâncreas e do corpo e da cauda Embora a do pâncreas. histologia seja inicialmente parecida. Apesar da gente poder dizer 2025, né? que ambos são adenocarcinoma ductais pancreáticos. Agora, a gente acabou, nesse módulo, acabou falando um pouco da questão da vesícula e a gente falou bastante de câncer, mas assim, voltando a lembrar que é uma doença relativamente rara, embora nos assuste bastante pela sua gravidade, dificuldade de diagnóstico, todos esses desafios que você muito bem explicou para todo mundo de uma linguagem muito clara. Na prática, o que a gente vê muito mais aí são doenças benignas do pâncreas. Então, eu queria que você comentasse, como você já comentou aqui para a gente em outras ocasiões, da associação entre pedra na vesícula e pancreatite aguda, da potencial gravidade disso e como é que deve orientar as pessoas em relação, porque faz esse ultrassom de check-up, uma parte razoável das pessoas acha pedrinha na vesícula e às vezes vai com aquela história, eu vi na internet, não tem que fazer nada, porque a pedra é grande, porque é pequena, eu falei com a minha amiga, não precisa fazer nada, consultei um médico, disse que só vai operar se der sintoma. Queria a sua opinião aqui para eu as acho pessoas. que, fora o câncer de pâncreas, o tema mais importante para a gente comentar realmente é a pancreatite aguda. O que é a pancreatite aguda? O que é a pancreatite aguda? Pancreatite é a inflamação do pâncreas, né? Então, assim, é um processo inflamatório do pâncreas que acontece de forma aguda. As duas principais causas, apesar de existirem outras causas, mas disparadas mais prevalentes é o consumo, ingesta de álcool e as pedras biliares. Quer dizer, a pedra biliar que pode estar dentro da vesícula e cair para dentro do canal de drenagem da bile que passa dentro do pâncreas. Então, assim, você pode ter uma pedra na vesícula que ela sai da vesícula, ganha o canal do fígado,
que se comunica com o canal do pâncreas, elas podem entupir, literalmente bloquear a drenagem do pâncreas nessa região e desenvolver pancreatite aguda. Aí você até comentou, né, tem uma pedra grande, uma pedra pequena. É muito comum, às vezes, os pacientes virem e falam assim, não, doutor, mas minhas pedras são pequenas, como se fossem menos graves. E aí, na verdade, é isso. Às vezes, as pedras grandes estão associadas mais comumente com a colicistite aguda. Que é só na vesícula. Que é só uma inflamação da vesícula biliar. Quer dizer, tem uma inflamação da vesícula biliar. Pode ser grave? Pode ser grave. Mas a pancreatite aguda é potencialmente muito mais grave. E quais são as pedras que vão conseguir sair da vesícula e entupir o canal do pâncreas? São justamente as pedras pequenas. Então ele contraria um pouco o senso leigo, né? Que fala, minha pedra é pequena, não tem problema. Não, pelo contrário, sua pedra é pequena, por isso ela tem problema. Porque ela então, pode escapar pelo caninho mais fino. Procure seu gasto de confiança e aconselhe-se especificamente cada caso, né? Com relação à orientação que a gente dá, o racional é justamente esse. Então, assim, a pancreatite aguda, que é uma complicação da pedra na vesícula, que pode migrar para o canal do fígado, ou que daí se toma o nome de coledocolitíase, né? Migração de cálculos. A complicação da pedra da vesícula pode ser gravíssima. Então, assim, não é pancreatite aguda, a gente tem a leve, existem scores para isso, né? Mas, assim, a leve, a moderada e a grave. E parte das graves vão ser fatais. Ou seja, leva à morte. A gente aprendeu na faculdade que assim, pedra na vesícula é quase que um arco reflexo, então vamos tirar essa vesícula. Vale ainda esse aforisma? Mudou alguma coisa? Isso não é um consenso universal. Então, assim, tem países, vou dar um exemplo, nos Estados Unidos isso não é um consenso. Mas, por exemplo, a minha formação da escola em que a gente veio, pedra na vesícula significa o seguinte, você primeiro, antes de tudo, o paciente pergunta isso também, é uma pergunta que tem extrema lógica, né? Doutor, mas você tem uma pedra dentro da vesícula, de 1 centímetro. Não posso tirar a pedra? Não, vamos tirar a pedra da vesícula. Faz sentido. Deixa a vesícula, tira a pedra. Primeiro conceito. É uma vesícula doente. Se a vesícula não fosse doente, não formaria pedra. Quer dizer, formou uma pedra, você vai tirar, vai formar outra. Daí eu falo assim, aí eu tiro sua pedra, fecho sua vesícula, aí você forma outra, o que você vai querer fazer comigo? Já faz um pacote assim, 10 cirurgias seguidas. Exato. Então assim, primeiro conceito, a vesícula é doente, senão ela não formaria cálculo. Né? Segundo lugar, a colicistectomia é uma cirurgia muito segura. E sim, existe a via aberta, que ainda é a mais realizada no país, mas existe também a técnica minimamente invasiva. Hoje, assim, que é a laparoscopia, né? Assim, hoje, em algumas situações, a gente usa até materiais de mini laparoscopia. E o paciente fica um dia no hospital? 24 horas no hospital e sai sem curativo de centro cirúrgico. E que são coisas totalmente robótica, diferentes, né? Tem também, né? Pode fazer por via robótica, mas daí, apesar de eu ser defensor, um grande entusiasta da robótica, principalmente para cirurgia pancreática, assim, para fígado eu acho que tem indicações específicas. Para vesícula... mas assim, eu não vejo sentido em utilizar... Alguém treinado em laparoscopia? Porque existe um perigo nessa informação. Roubou um aparelho custa caríssimo, alguns milhões de reais, não sei se está 20, 30 por aí. Então, o que acontece, né? A gente tem que deixar a mensagem que a pessoa que às vezes está numa cidade que não tem acesso a um robô, que é um instrumento caro, que tem um cirurgião experiente, ele pode fazer uma cirurgia segura e de ótima qualidade por via laparoscópica, o paciente tem alta em 24 horas. Vou deixar bem claro a minha opinião sobre o assunto. Isso é importantíssimo, isso aqui. Se você for pensar só na retirada da vesícula, a colicistectomia robótica, para mim, é pior do que a laparoscópica. Não, é muito importante. O tempo cirúrgico acaba sendo maior, as incisões acabam sendo maiores. Não existe vantagem técnica, eu não vejo vantagem técnica. O custo muito maior. O que eu preciso fazer numa cirurgia de colicistectomia é absolutamente atendido pelo que a laparoscopia me fornece. E veja, você é um cirurgião que opera robô, todos nós aqui somos a favor da tecnologia, tá, esse é o consenso. Então, gente, vou fazer uma pausa aqui para falar um negócio aqui, ó. Grupo Medicoff, que apoia aqui o Polidoutor, obrigado, Medicoff, que é um cursinho para residência, para você aluno de medicina que vai prestar residência, quem sabe, que é uma prova bastante difícil, afinal entrar na faculdade já é difícil, né, gente? Agora, depois entrar na residência, que são só médicos, então tem aí, que tá cada vez mais difícil, que as vagas de residência não são para todos, né? Formam-se aí, sei lá, de cada 100 médicos deve ter umas 30 ou 40 vagas. Ô, Rodrigo, eu vou fazer um desafio aqui para você, ó. Coffee Cards são cartõezinhos que a Medicoff prepara aqui nesse questionário, ó. Aí eu vou sortear um aqui para você. Ó, você é cirurgião, eu vou pegar um de pediatria, só para você... Deixa eu pôr aqui meu zóio. Vamos lá. Ó, então aí você tem várias questões. Esse aqui, ó. Vamos ver se... Olha, até caiu no nosso assunto aqui um pouco, né? Tem a ver com o nosso assunto. Qual exame deve ser realizado após um episódio de ITU, infecção do trato urinário, com febre em menores de 2 anos? O que tem que fazer? Essa é uma pergunta que eu tenho uma cola, né? Eu tenho 2 filhos, uma menina de 6 anos e um menino de 4 anos, vai fazer agora mês que vem.
E ele teve exatamente esse quadro. Sério, dele. menino. Um menino. E aí o exame a ser realizado é a ultrassonografia. Boa, boa. E um dado interessante, né? Que durante a vida inteira as infecções urinárias vão ser mais comuns em mulheres. Fauci, por favor, me corrija também se eu estiver errado. Invadindo um pouquinho essa Boa. área. Mas em meninos, até 2 anos de idade é mais frequente em meninos. Boa. E aí a pesquisa é para ver se tem alguma alteração morfológica que possa justificar o Sim, quadro. se tem alguma Mas eu obstrução, não etc. vou resistir, porque agora que eu percebi, assim... É. Empresta um pouco a Claro, caixa. deixa eu guardar essa aqui, empresta. peraí. Eu não vou conseguir resistir, gente. Agora, ó, Porque a gente estava falando do pâncreas e tem uma imagem Olha! muito bonita Ah. do pâncreas aqui, ó. Muito bonita. Sim, é mesmo, agora que eu vi. Aí. Então, assim, se a Medcoff quiser me dar uma caixa, não precisa nem dar as perguntas como essa, tem uma caixa bem bonita. Prometo colocar no meu Não, consultório. e olha aí, tem Tem uma imagem bem legal. É a horta. do pâncreas. Ó, Medical, aqui. viu? Manda O tronco- pra nós que a gente encaminha Ó, pro Dr. Rodrigo. Tronco celíaco, artéria esplênica, Olha lá, artéria o que que hepática é? É a comum. horta que tá lá. Aqui é a horta, mas- aqui é a horta, aqui o duodeno, Bom. pâncreas. A gente tava falando do formato do pâncreas, gente. Essa daqui é a região da cabeça do pâncreas, o processo uncinado, corpo e cauda. Temos uma imagem linda Então, aqui de então a anatomia de Medicoff fígado. compromissada, óbvio, até na caixa aqui com Cobrar. o vou saber. cobrar. Obrigado, Medicoff. Valeu por Olha, nos apoiar. operar pâncreas é limpar revólver carregado, então, né? Você tá do lado de aorta, cava, esplênica, tronco celíaco, mesentérica superior, quer dizer, não dá pra brincar, né? Uma Cirurgia já é uma coisa bastante cirurgia de complexa. gente grande. Cirurgia é igual voo, não existe voo fácil. Com certeza. Você vai Sabe que- subestimar, você cai num voo de 5 Com minutos, você relação a isso arrebenta que e você estava morre. falando. E aí a gente vai pensar em outras cirurgias. Por próstata, é uma cirurgia que sangra. Né? Uma cirurgia que sangra bastante. Pelve assusta. de vez em Pelve. quando. Rim Tipo, também. eu entro bastante com ginecologistas e eu fico lá, falo, gente, mas assim, aqui esses ramos tudo aqui são meio complicados, vem tudo da horta e tal. A cirurgia abdominal que mais sangra no pós-operatório, com maior risco de sangramento no pós-operatório, é a cirurgia pancreática. E pior do que isso, é pior mesmo. O sangramento pode ser tardio. Olha, Então, assim, ele pode sangrar 8 dias, 10 dias depois da cirurgia. quer dizer, E você realmente, não assim, dorme em paz, demora um tempo pra voltar a dormir tranquilo, com os 2 olhos fechados. né? eu não vou falar o nome, mas assim, eu não quero errar, mas eu posso acertar a época. Mas as primeiras... isso a gente está falando por volta de 1500 ou coisa assim. As primeiras teorias sobre talvez a primeira teoria sobre o funcionamento do pâncreas, e aí que vem o nome, né? Pâncreas, que tipo, seria o tecido mole, é que justamente nas dissecções anatômicas eles viam que você tinha um pedaço de tecido, Uma carne lá. uma carne, e vem de carne mesmo, uma carne em cima do tronco celíaco, da artéria mesentérica superior, o que a gente está falando que são ramos imediatos e diretos da aorta, de altíssima pressão e de grande calibre, deitadas sobre essas estruturas e, em termos venosos, deitados sobre a confluência das maiores veias que a gente tem dentro do abdômen, que é a confluência da veia mesentérica superior com a inferior, com a esplênica, com a gástrica esquerda, formando o tronco da veia porta. E esse tecido fica exatamente em cima dessas estruturas. E a primeira teoria sobre a função biológica do pâncreas é que ele seria um coxim de amortecimento de impacto para esses vasos sanguíneos. Essa foi a primeira teoria que se fez. Interessante, Isso né? a gente Então, tá falar falando, a mesma talvez- coisa do que nós estamos falando aqui Eu não hoje, daqui vou, eu não 100 vou anos. me arriscar tanto assim em termos de nome, mas assim, antes de Vessálios, talvez ali lá para trás. Vê que não é cirurgia de gente grande, né? Porque essa lembrança que a gente tem aí, que é 20 anos que passamos lá na gastro, especialidade e tal, a gente é um órgão que ainda é um certo mito no sentido de que é difícil o diagnóstico, tudo é difícil, as cirurgias, não sei, a GDP deve fazer ainda, não sei se mudou muito com a laparoscopia, com o robô, mas são cirurgias enormes, né, que faz de horas, um pós-operatório arrastado, e as pancreatites, que são apenas, entre aspas, bem entre aspas, uma inflamação. A gente viu já muita gente morrer de pancreatite aguda, né? E às vezes uma besteirinha de uma pedra na vesícula causa Sim, uma tragédia, Pessoas né? saudáveis. Saudáveis. Olha, vou falar para vocês. Jovens às vezes e morre de pancreatite aguda, quer dizer, é um órgão que dá medo, né? Que Até pra gente que é médico, a gente tem medo do pâncreas, né? Queria usar a palavra talvez, mas a mítica, né? Da cirurgia do tumor de pâncreas, tudo tal. Então, assim, gente, quem opera pâncreas, vou te falar, quer me deixar preocupado, me dá uma pancreatite aguda grave, um doente desafiador, assim, que eu vou ficar muito preocupado. Acho que todo mundo fica E que desocupado. precisa de muita experiência para tratar. É o paciente com pancreatite aguda grave. Olha, quando a gente opera o rim esquerdo, né? Porque lá atrás é tudo retroperitônio, já é uma camada. A gente que mais fala quando está ensinando alguém é cuidado com o pâncreas, né? A gente é uma palavra que a gente tá lá às vezes no hospital operando com residente, né? Ensinando, fazendo a nefrectomia. Olha, cuidado com o pâncreas, cuidado com o pâncreas. Muito bem. Seja delicado com o pâncreas, né? Acho que é um órgão que todo mundo respeita, né? Sensacional.
Grande Fausto, aprendeu bastante coisa aqui com o mestre? Nossa, aprendi, fiz uma reciclagem da Exato, época de residência. Exato. Né? Acho que discutimos, foi A fantástico. reciclagem para mim aqui é uma das coisas muito não, valiosas. foi Espero que você tenha aprendido. Rodrigo, então, muito obrigado por dividir tanto conhecimento, além do que você já dividiu conosco e com o nosso ouvinte. Deixa uma mensagem final também, alguma coisa que você queira falar relacionada à tua carreira, ao teu trabalho. O que você deixaria de mensagem final para nós? Eu queria, antes de tudo, agradecer. E a gente teve que agradece. grandes discussões aqui. Para mim é uma honra, de verdade, estar aqui e poder participar. Eu acho que um ponto muito importante que a gente falou aqui é isso, assim, ter uma vida saudável e saber fazer o seu atendimento de saúde, ter um profissional bacana que leve diversas coisas em consideração. E eu acho que, apesar de a gente estar falando de doenças extremamente graves, eu acho que uma função de quem trabalha com o fígado hoje é dar uma mensagem com pâncreas e hepatobílio pancreático, é dar uma mensagem de esperança, porque a gente está progredindo muito. Então, assim, mesmo que você fale em cirurgias grandes, cirurgias de grande porte, como acabamos de comentar do adenopancreatectomia, uma maior cirurgia do aparelho digestivo. A gente está falando de uma cirurgia que hoje a gente faz por robótica e vai sangrar 30 ml. Literalmente. 30, 20 ml. São 8 horas de cirurgia, 10 horas de cirurgia, mas que sangra muito pouco. Então a gente tem avançado, a gente tem técnicas muito modernas de tratamento sistêmico também e técnicas de diagnóstico muito boas. Então, assim, contem com esse avanço que a gente vem apresentando e a gente vai continuar sempre trabalhando nesse sentido. Muito bem, doutor Rodrigo Surjan, sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Fausto, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Tá aqui comigo no Pode Doutor, é uma honra. Pessoal que está em casa, que está assistindo, espalhe e compartilhe, assunto super importante. Até o próximo Pode Doutor. Um abraço do Dr. Sidney para você. Pessoal do estúdio, valeu, obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.